Bom, pessoal, hoje aqui no Sport Buzz Delas, a gente está com a presença da Aline Peitel, jornalista, com uma vasta experiência na parte de esportes, gestora de futebol também formada pela CBF. E, amiga, obrigada pela tua presença aqui, muito bom, né? Eu que agradeço, Flávia. Poder te ouvir toda essa experiência. E queria que você se apresentasse um pouquinho e também explicasse dentro do jornalismo o que te fez acabar entrando na área do esporte, né? Que não é uma área fácil, principalmente para mulheres, porque é o que a gente mais discute aqui. Então, fala um pouco da tua trajetória, da tua formação e o que te levou a acabar no jornalismo desportivo. Olha, Flávia, primeiro agradecer aqui a oportunidade de estar falando com vocês de uma paixão, não é? Acho que não se trata do esporte aqui, se trata da paixão da Aline pelo futebol. Eu sou apaixonada por esse esporte, por essa modalidade e investi para poder trabalhar o tempo todo com isso. O jornalismo, porque eu sou simplesmente apaixonada pela informação, pela palavra. Eu acho que quando a gente pode transmitir uma ideia, deixar claro os nossos objetivos, a gente alcança muito mais as coisas que a gente deseja, que desejamos. Então, eu sempre tinha certeza que eu ia para o campo do jornalismo, por essa paixão pelas palavras. E aquela paixão também pelo futebol. Então, por que não unir as duas coisas? Por que não trabalhar com o que eu amo? É difícil? É muito difícil. Você fica rico? Não. Mas é muito gratificante você chegar, você elaborar todo um projeto e você atingir o objetivo. Depois da faculdade de jornalismo, eu fui para o jornalismo esportivo. E eu sempre falei, não, eu quero futebol, eu quero me especializar em futebol. Então aí eu fui trabalhando, tanto compondo matérias para vários canais e assinando essas matérias, indo atrás de fomentar o futebol, como também na assessoria. Eu faço assessoria de atletas, de jogadores de futebol, né? Jogadoras também. Agora tem isso no meu case, que é uma alegria. Sempre foi um sonho, um desejo trabalhar com futebol feminino. E, infelizmente, nunca foi um caminho fácil, né? Então, eu tô no masculino já há alguns anos e o feminino tá chegando agora. E eu tô muito feliz com isso, né? Tô com duas jogadoras que... eu faço por amor a questão da assessoria delas, porque eu acho importante a gente mostrar que o futebol feminino, ele é profissional. Ele tem que ser tratado como profissional. Não dá mais para falar de futebol feminino de forma amadora. Então, fui me especializando, fazendo cursos de assessoria, fazendo gestão de imagem de atleta. Eu acho que é importante a gente definir o quão importante é trabalhar a gestão de imagem de um atleta e o quanto o jornalista o assessor vem compondo isso. Né? A gente não trabalha só as redes sociais, não é só você entrar na rede social e trabalhar a rede. É um todo. É todo um trabalho que você faz com o atleta como pessoa, e como pessoa privada e como pessoa pública. Sim. Porque o atleta que coloca o rosto, a imagem dele ali para falar algo, ele tem que saber o que ele está falando, ele tem que saber quem ele vai atingir, né? Falando com aquela fala, a repercussão, dele, né? Aí entra a questão também de gestão de crise, que muitas vezes ninguém faz ideia, mas o jornalista tem que estar lá resolvendo a gestão de crise quando o bolo desanda. Então, eu fui me especializando e aí fui buscar a gestão de futebol na entidade máxima desse esporte aqui no país, que é a CBF. E em 2017 fiz o curso de gestão de futebol, ele era 100% presencial na época. Então, tive que estar lá todo mês, durante 3 dias, ali dentro da CBF, estando com os melhores profissionais para falar de gestão, para falar de comunicação, de direito, para falar de gestão de CT, né, de centro de treinamento, da importância. Então, e aí poder passear nessas áreas. Depois de um tempo, acabei indo para relação institucional e comunicação dos clubes de futebol. Fui diretora, sim, na Associação Nacional de Clubes de Futebol. Eu fui diretora por quase 2 anos, diretora de comunicação e relação institucional, onde eu fazia todo esse meio de campo dos clubes para a gente chegar a um objetivo único, esse diálogo, que é muito importante.
E agora, recentemente, voltando, né? Estou voltando para a área de assessoria, já estou com case de atletas, já estou trabalhando muito isso, essa coisa da imagem do atleta. Já disse, sou apaixonada por fazer a imagem, acho importante, porque você tem a oportunidade de moldar um objetivo. E é tão legal quando isso fica pronto, quando você tem o produto pronto. E tô aí fazendo isso que eu mais amo, e agora com o coração batendo um pouco mais forte, vem aí Copa do Mundo feminina. É claro que a gente vai acompanhar, lembrando que o futebol feminino no Brasil vem crescendo de uma maneira que tem nos alegrado muito. É claro, tem muita coisa que precisa ser mudada. Ainda estamos engatinhando nesse assunto, mas a gente está chegando, aos poucos, mas estamos chegando. E aí, qual a tua visão? Você pegou num ponto importante no final. A tua visão como jornalista e assessora de imagem, de imprensa, não vou nem entrar, que eu vou te fazer algumas outras perguntas mais específicas, mas você fazendo essa assessoria, o que você tem a passar hoje em dia? Como é que está a situação do futebol feminino? De carência, dos pontos principais que precisam ser melhorados? Como é que é a receptividade, por exemplo? Estivemos juntas no FIFA Qualifiers 2017-2018, né? E como é que é isso em relação às mulheres? Existe aquela dificuldade toda? É pior? Elas estão mais bem preparadas para falar ou não? O que você acha que falta em relação à tua profissão para o futebol feminino? Olha, Flávia, são 2 pontos aí que a gente vai desmembrar. Primeiro, a mulher jornalista no meio do futebol. Agora a gente tem um movimento de falar. Nós estamos colocando a boca no trombone e estamos falando sobre assédio, sobre as agressões verbais dentro e fora. E assédio sexual e moral, né? Porque eu já ouvi uma vez, uma não, infelizmente, de maneiras diferentes, algumas vezes, mas ela é mulher, será que ela vai conseguir? E aí você limita, né? Já chorei sozinha por falar, putz, eu não tô conseguindo alcançar isso por ser mulher? É isso mesmo? A gente acaba se questionando pelo questionamento do outro, né? É muito louco isso. É muito louco isso. Então eu vejo hoje um movimento de mulheres, tanto na mídia, na imprensa, no jornalismo esportivo, falando sobre, gente, tô sendo aqui, estão falando, estão gritando aqui na beira do campo, me xingando, me ofendendo. Então existe hoje esse movimento, o que me deixa muito feliz, porque tem, assim, é claro que existiu uma época em que a gente não tinha essa voz e era muito complicado. Porque se você tivesse voz, o impedimento vinha mais forte ainda. Exato. Então, hoje tem esse movimento, hoje estamos todas de mãos dadas umas com as outras. Eu acho que a tecnologia, essa globalização da informação aproximou muitas mulheres, né? Tem aproximado mulheres incríveis que trabalham com futebol, que de repente, se pensar há 10 anos, a gente não teria esse elo. É verdade. Essa conexão. Então, acho que está mudando, né? Referente, jogando para o futebol feminino, eu acho que a questão do jornalismo em si, eu acho que existe muita força de vontade. Mas eu não vejo ainda no mercado aqueles profissionais que estão se especializando no futebol feminino. Eu vejo um interesse, vamos transmitir a Copa. Ok, vamos, mas cadê aquelas profissionais, ou estamos falando de homem também, pode se especializar em futebol feminino, cadê aquela pessoa que foi estudar, que foi saber, porque a performance da mulher em campo é um pouco diferente da performance do homem. E parece que só existe Copa do Mundo, né, em relação às mulheres. Exato. Flávia, eu acho que quando a gente joga o holofote, tirando a Copa do Mundo, mas joga o holofote do futebol feminino, a gente tem... cabe nos dedos das mãos os clubes que hoje a gente pode falar, olha, esse trabalha direito. Coisas simples, como o atleta ter uniforme. Sim, sim. Então, a gente vê que existe um esforço que está acontecendo, que está acontecendo um movimento, vamos falar, vamos fomentar, vamos investir, mas ainda é muito longe do ideal.
muito longe de falar 10% está pronto. Então, tirando aqui o foco, quando você tira um pouco do holofote, por exemplo, do que está acontecendo, e que eu parabenizo o futebol paulista por estar fazendo com o futebol feminino dessa forma, você tira a luz. Vamos falar de um outro clube que hoje pode chegar do investimento que tem um time paulista? Nenhum. A meu ver, nenhum. Então, se tem que funcionar para São Paulo. Se funciona para São Paulo, vamos fazer funcionar lá para o Ceará, vamos fazer funcionar para Mato Grosso, vamos fazer funcionar para Minas Gerais. Cadê as meninas de Minas? Então, acho que, assim, vamos tira o holofote só de Copa, joga o holofote no futebol feminino no Brasil. Uhum. Porque o que tem de menina boa aí hoje nos campinhos? O que você vê hoje, o quanto é fomentado o futebol, as escolinhas têm só... Você não consegue imaginar, porque há 10 anos não tinha um grupo, uma equipe só de meninas na escolinha de futebol. Geralmente aquela menina jogava com os meninos, era uma ou outra menina. Hoje não. A procura pelo futebol entre as meninas cresceu assim muito. E é lindo. Mas onde essas meninas vão jogar? Onde elas vão jogar? O que vai ter de suporte? Eu sou de uma época, por exemplo, né? Não muito velha, mas alguma época atrás, a educação física, como todas as matérias, eram divididas em 4 bimestres. Então você tinha vôlei, você tinha handebol, você tinha basquete. Nesses 3 bimestres, meninos e meninas faziam a mesma teoria e a mesma prática. O último bimestre, provavelmente até para extravasar, porque futebol é paixão, né? Nacional, mundial. Eu digo que a nível mundial é um esporte bastante assistido, comercializado, enfim. Nesse período, tá? As meninas iam fazer, sabe o quê? Ginástica rítmica, com fitas. Aquelas massas, aquelas argolas. Nós éramos proibidas de participar do futebol, também como disciplina dentro de uma escola. Então, ou seja, eu estou falando isso do meu ensino médio, do meu ensino fundamental. Então, assim, a repressão, ela foi muito mais além do que o período de proibição. Porque até hoje ainda existe preconceito. Até hoje ainda existe preconceito. Eu vejo, às vezes, até em questão de você, como tem esse olhar para o futebol, você tá olhando dentro de um condomínio e quando uma menina chega, pede para jogar bola e ela dá um drible num garoto, ela faz um gol, a tendência é ir todo mundo para cima e existe ainda isso, sabe? Então é muito triste. Enfim, em relação a esse crescimento todo que você tá me falando, a felicidade, é bom ver o teu brilho no olho, você não tem ideia quando você falou assim, estou com 2 atletas agora. É uma coisa, assim, surreal. As pessoas talvez não entendam, porque é uma luta tão grande, é tanta dificuldade que a gente vê essas meninas passando, que quando chega num ponto desse de conseguir ter uma assessoria jurídica também, mas no teu caso aqui de imprensa, é algo assim que dá tipo, acho que a gente está indo no caminho certo. Mas em relação a percentual hoje em dia, da tua carteira de clientes mais ou menos, do teu público... Você tem muita procura, porque às vezes há procura, mas não há condições efetivas de bancar um custo. Mas em que percentual está isso em relação a 4 anos atrás, antes da obrigatoriedade Conmebol, FIFA, CBF, FIFA, Conmebol, CBF? Olha, Flávia, vou ser bem sincera. Hoje, o que eu vou falar em termos financeiros, o que me sustenta é o masculino. Eu tenho atletas de alto rendimento, eu tenho hoje um case com alguns profissionais que jogam na Europa, não sou uma profissional que você encontra, você não vai jogar na internet e vai encontrar meu nome. Eu trabalho diretamente com agentes de jogador, eu não trabalho, não exponho o meu trabalho para o jogador, eu sou contratada pelo agente para fazer um trabalho. Então é um contrato e eu exijo um contrato de sigilo, porque aí eu não gosto de que, por exemplo, vão ficar sabendo que eu tenho as contas das redes sociais de tal jogador.
não é necessário essa exposição, eu não preciso disso. Sim. Porque eu faço um bom trabalho, estou sempre sendo procurada. Tenho atletas que eu trabalho aí que hoje estão na Premier League, eu tenho atletas que estão jogando na La Liga. E perfeito. Quando a gente joga o holofote pro futebol feminino, eu tenho hoje 2 atletas que jogam num time do Brasil. Elas estão jogando no Fluminense, vou dizer aqui. E eu cobro... Às vezes eu não cobro nada. Mas é o que eu falo. É um começo de um trabalho. A primeira atleta que eu tive, que eu fiz uma pequena assessoria, né? Ela já foi jogadora de seleção, hoje ela tá aposentada. E ela se aposentou, sabe por quê? Porque ela queria ser mãe. Gente, surreal isso. E ela, aos 34 anos, falou, eu quero ser mãe. Então, significa Então, ela estava carreira. jogando na Europa, nessa época, e ela encerrou a carreira. Então, ela voltou, hoje tá com filho e tal. Então, imagina. Oi, você... Olha, não preciso mais do seu trabalho porque eu vou ser mãe agora, então não consigo custear o seu trabalho. Que chato, né? Por que ela não tinha um resguardo maior, um apoio, uma rede de apoio daquele clube que fala, olha, vai ser mãe? Vai ser. Vamos apoiar você. É um momento especial na sua vida. Porque hoje a gente vê, por exemplo, aquela jogadora dos Estados Unidos que joga na Inglaterra, se não me engano, a Alex Morgan. Sim. Ela é mãe. Você vê que graça quando ela leva... Quanto foi comum, quantas atletas foram mães? Então, e a Alex, ela leva a filhinha pro treino. E tem várias fotos dela na rede social com a criança. É um momento mágico, mas a gente passa por isso, que é quando bate aquela vontade de ser mãe. O relógio biológico grita e parece que é incompatível com o futebol. E a FIFA fez algumas alterações, né? Inclusive... A licença maternidade, ela hoje em dia é algo que é uma vitória, né? Uma vitória gigante. E a alteração das janelas, porque, de repente, quando essa mulher ela acaba a licença maternidade dela, a janela está fechada. Como é que ela se transfere de novo? Ela até volta porque tem... Então, assim, acho que caminhou nesse sentido. Agora, também é uma coisa cultural, sabe? Você conversa, às vezes, tem proximidade com treinadores... que eles têm pânico das meninas engravidarem, como se aquilo ali fosse o fim, não existisse substituição. E é o que eu falo, vôlei, quantas jogadoras, quantas atletas de vôlei a gente conhece que foram mães, e algumas até jogando, que me dava um nervoso ver aquilo já com uma barriguinha, aí dá uma parada e tal. Há pouco tempo apareceu uma, eu não sei se foi no Minas, não me lembro, ela parando para amamentar durante o treino e voltando. Então, assim, isso é desmistificar, sabe? Eu acho que o peso que se coloca em cima do futebol não é igual, não é como em todos os outros desportos, sabe? Eu acho que o futebol realmente é uma coisa pesada. Parece que é punitivo. Ou você tem uma vida ou você é atleta de futebol. As duas coisas juntas, elas não podem caminhar. Aí questionam a tua sexualidade, questionam a tua escolha, questionam se você é casada com uma mulher, como você vai ter filho. Como outro casal qualquer que não seja... atleta, é a mesma coisa, que sejam 2 homens ou 2 mulheres. Então, assim, eu acho que tem ainda muito um peso que é colocado em cima. Eu não sei se você vê dessa mesma forma, mas eu acho que isso tá na hora de ser revertido, sabe? Já deu, já passou, a gente tem que olhar pra frente. O mundo tá evoluindo tanto, LGBTQIA+, agora tem mais não sei quantas letras, e o futebol vai continuar olhando e torcendo o nariz pra uma atleta que quer ser mãe? Olha que engraçado, a gente ainda tá torcendo o nariz pra atleta que quer ser mãe, mas a gente tá começando a debater do transgênero no desporto. É isso aí. Então, a gente tá, de repente, pulando fase. Então, vamos primeiro discutir a mulher, né? O ser mãe. Uhum. Porque a mulher, no início da gestação, quantas mulheres aí descobrem que tá grávida já no 4º, 5º mês? Sim. E tá lá trabalhando, pedalando, fazendo exercício físico, tendo vida normal. A atleta, você tem que entender que a atleta, ela vem do alto rendimento. O músculo tem memória, o músculo tá ali trabalhando. Então, ela não é uma pessoa que, engravidei, olha, se eu correr 10 metros ali, eu vou morrer. Não existe isso. Sim. A atleta pode, no início da gestação ali, competir normalmente. Uhum. E depois ela tem aquele respaldo de, olha, ela precisa ter, né?
Olha, agora, a partir de agora você entra de licença, mas também você consegue usar ela extra-campo, você consegue colocar ela. Se ela for uma capitã, ela vai pro vestiário, filho. Ela vai. É que as pessoas às vezes não têm ideia do que é um vestiário. Do poder de algumas pessoas ali dentro, de jogadores coringas ali dentro do vestiário para fazer e acontecer. Para vestiário. Isso é muito comum. Então, ou às vezes fala o capitão, aquele capitão. Às vezes ele não é capitão ali no campo, ele é capitão lá no vestiário. Isso. Ele é o cara que veste a camisa e fala: galera, agora é a hora, vamos voltar, arrebentar, marcar, ganhar. E a mulher também. Então, existe um espaço muito grande que eu falo para trabalhar a imagem da mulher na fase da gestação. Sim. Entendeu? Quando a atleta fala pra mim, eu vou parar porque quero ser mãe. Eu falo, gente, não dá. Porque você não vê uma advogada falando, olha, vou deixar agora o direito de lado porque eu vou ser mãe. Uma médica. A médica terminou de parir, passou a licença maternidade, tá lá dando plantão. E por que a atleta não? Ela vai perder a força dela porque foi... Não, pelo contrário. Nossa, eu tenho certeza que a força dobra, porque só quem é mãe sabe. Quem é mãe sabe, a força da mulher com a maternidade, ela dobra, triplica e vai longe, entendeu? Porque nós descobrimos uma força interior que nós temos que a gente nem tinha ideia, que é quando você tem um filho. Nada é mais sagrado, eu acho, na minha opinião. Porque eu acho que aí você descobre uma força. Sei que você é mãe, sou mãe, então a gente sabe que essa força... Vem com a maternidade. E eu acho assim, precisamos mudar as regras do jogo para as mulheres. Tá na hora, já passou da hora. E a gente fica assim, debatendo isso. Poxa, estamos agora falando da possibilidade dos transgêneros no desporto, já tem algumas modalidades. A gente tem a Tiffany do vôlei, Sim. que migrou do masculino para o feminino, que é um baita de um exemplo. Sim. Então, a gente faz as análises químicas de hormonais para poder que ela dispute a modalidade, a competição no desporto feminino. E por que a gente está aqui travado falando de maternidade? Tem essa discussão lá no Comitê Olímpico Internacional sobre as modalidades que vão poder entrar o transgênero. Incrível! Eu acho que a gente está evoluindo, acho que esse debate é necessário, né? O transgênero no desporto, mas a gente ainda está patinando na maternidade da mulher jogadora. Que é muito primitivo em relação a essa possibilidade da mudança do transgênero no desporto, né? Então, eu acho assim, eu acho que a FIFA deu um pontapé inicial. Tem que ter as regras da licença maternidade. Estão lá, existem agora, porque antes era só uma coisa de... tá previsto, fazer o que é correto. Ou quantas vezes eu não vi um contrato que estava dizendo ali que a atleta não podia entrar em gestação. Caso contrário... guardado as 4 chaves, mas caso contrário, o contrato acaba. A proibição. E muitas vezes a gente está falando de clube grande. Porque se você pega uns outros clubes de futebol aí, amiga, não tem contrato. Exato. A atleta é uma prestadora de serviço. Praticamente ela ganha uma diária. Quando ganha, né? Quando ganha, quando não tem que lavar o próprio uniforme no chuveiro. Em relação à questão do assédio, né? O assédio, infelizmente, é social, é um problema social hoje em dia, debatido. O assédio profissional, né? Dentro do ambiente do trabalho. Na tua profissão, né? A gente já teve vários casos que se tornaram públicos de jornalistas que foram assediadas ou por atletas ou pelo público mesmo, pelos, né? O que você tem a falar sobre isso? Você tem algum caso para contar, algo que você passou, que você ficou constrangida? Como é que você teve que lidar com isso? Porque, na verdade, eu tenho alguns casos que aconteceram comigo e eu te digo que é um momento, na minha opinião, de raiva, que você, tipo assim, cara, eu não tô acreditando que em 2000, meu caso foi 2021, 2019, 2021. Eu tô passando por isso nesse momento. Ao mesmo tempo que você olha pra pessoa e diz, pô, desculpa, pobre coitado, porque o cara tá em 1900 e quê? Né? Então, o que você passou, se já passou, como você encarou isso? Eu acho que o sexual, na hora, eu meio que vetei psicologicamente.
Porque quando você recebe uma cantada no seu ambiente de trabalho, que você está prestando um serviço e aí vem alguém e faz um comentário sexual sobre você ser mulher ali, naquela situação, trabalhando como jornalista, num campo de futebol. Aquilo naquele momento me... Como assim, né? Eu não quis acreditar que surge o convite. Então, eu particularmente bloqueei isso, mas acho que é uma coisa que a gente precisa falar. Porque é muito comum no ambiente de trabalho você ser coagida. Você é aquela cantada, é aquele abraço desnecessário, né? É um comentário sobre a roupa que você tá hoje, né? Um comentário sobre sua calça tá justa ou sobre o batom vermelho, pelo menos na minha época, com conotações sexuais. E no futebol, onde muitas vezes você é a única mulher ali, talvez, no ambiente. E às vezes as pessoas não entendem porque a gente está dentro de um clube, a gente está de calça, uma camiseta quase chegando no joelho, um rabo de cavalo, aí é desleixada. Você tenta evitar. É porque existe, socialmente falando, a imputação da culpa para a mulher. Ah, porque ela tem uma coxa exagerada, ela tem um feitio de corpo, então ela tá com uma calça justa, tá com uma blusa curta. Ah, isso não é ambiente para estar vestido assim, gente. Onde? Aí você tá ali dentro do clube e a pessoa fala assim: mas você não queria o comentário, por que veio com esse batom vermelho? Nós passamos juntas por uma situação... Olha, gente, aqui tem muita história juntas, viu? Passamos por uma situação extremamente constrangedora, sem citar nome de clube, em que fomos fazer a vistoria na época de gestão e nós percebemos que, para ter ideia, a nossa turma eram 107 pessoas, 8 mulheres ou 7 mulheres, o resto tudo homem, né? Uhum. E os homens andando na frente, a mulher é mais detalhista, quer ficar mais olhando as coisas e percebendo. Num determinado momento, eles estavam saindo do banho e o clube estava em obra, você lembra disso? Então, no meio de um galpão, vamos dizer assim, eles montaram os escaninhos, né? Os armários, aquilo que a gente costuma ver na televisão aí, que é o normal realmente de dentro de clube, do com vestiário uniforme pendurado, do vestiário e tal. E foi meio assim. E um atleta de propósito, na nossa frente. Ficou nu na nossa frente, tirou a toalha. Ou seja, passaram todos os homens e a toalha não caiu. Quando nós passamos, ele ficou pelado na nossa frente. Naquele momento, o que a gente fez? Naquele momento a gente tentou não rir. Sim, pelo papel ridículo que ele estava se prestando, né? Um atleta conhecido, inclusive. Né? Não vou, assim... mas assim, passamos, eu acho que é muito também a geração e os assuntos, às vezes, eles tornam-se o termo, né, mimizentos, porque aquilo fica... Então, se naquela hora você dá plateia para um tipo de pessoa dessa, olha que horror, Não, passou ali, tipo, o papel ridículo era dele, o erro era dele. Então, poderíamos ter processado? Poderíamos ter chegado lá pro treinador e falar? Poderíamos, mas... né, tá aí, passou, tá na dele, acabou e vida que segue. Inclusive a carreira dele nem existe mais, né? Já tá lá, não existe mais a carreira dele, nós estamos aqui hoje. É isso aí. Outra coisa, quais as coberturas mais importantes que você fez... Aí você pode citar em relação ao futebol masculino, mas de preferência ao feminino. Que te marcou? Alguma coisa assim que você, caramba, isso aí foi importante. Foi importante que eu fiz uma matéria muito, muito bacana. E foi quando o Fluminense foi campeão em 2012. E foi uma euforia. E o Rio de Janeiro tava todo tricolor, pulsava. E o Fluminense vinha de um... Assim, o Fluminense tentou muito a questão da Libertadores e não conseguiu, né? E chegou ali no meio da Liberta, caiu, mas no Brasileirão não. Ele foi. E aí, em 2012, a gente decidiu fazer uma matéria com uns craques do passado.
E 2012 também foi aquele ano que teve a medalha comemorativa do Nelson Rodrigues. O Fluminense lançou a medalha comemorativa do Nelson Rodrigues. Então havia matérias do Nelson, e o Nelson, quando você fala de jornalismo esportivo e fala de futebol... não tem como não linkar. Então, que ele era sempre muito expressivo nos textos dele. Os textos dele pingavam Fluminense. E aí acabou que o Fluminense, no mesmo ano, ganhou o Brasileirão. Então aquilo foi muito emocionante estar perto, ver a movimentação e trazer aqueles ícones do passado, né? Aquelas pessoas que fizeram parte do Fluminense. Eu lembro que eu entrevistei alguns jogadores e aí eu fiquei emocionada porque são as histórias. E eu acho, assim, como jornalista, eu gosto tanto dessa conexão, de conectar histórias, de juntar lá o que estava no passado com o presente e o que pode ser do futuro. Porque na época, o Fluminense, até hoje, o Fluminense tem uma base muito forte. Sim. Né, em Xerém. Então, teve essa matéria que cativou ali meu coraçãozinho, que eu falei, puxa, é emocionante estar perto, é emocionante ver. E a outra cobertura que foi muito importante, que eu tive a oportunidade de estar com o Tite na época que ele era do Corinthians. E no final da matéria, ele falou pra mim, ele teve o carinho de me dizer assim, Aline, foi muito incrível conversar com você hoje e falar sobre isso. E o Tite era uma pessoa que eu admirava muito, porque quando você conhece a história do Adenor... Sim. Esquece o Tite. Esquece o Tite da seleção brasileira. Eu tô falando de você conhecer a história do Adenor. Sabe o que eu falo? Que assim, a imprensa tem um papel fundamental de não tornar ninguém odiado. Você precisa conhecer a história daquele ser humano. E o Tite tem uma história. Lá, quando ele ganhou o Gauchão com o Caxias... tem uma matéria do Tite que ele fez com o Marco Aurélio Souza, em que ele fala de um episódio dos ternos. E eu trouxe isso para essa conversa nossa. E ele falou, mas como você sabe? Eu falei, não, porque para estar aqui com você hoje eu pesquisei. Não só pesquisei, eu sou fã do seu trabalho. Aí ele falou, olha, você não sabe como é emocionante escutar que alguém pesquisou, foi lá, não tá vindo aqui à toa só falar se o jogo foi bom, foi ruim, mas tá aqui trazendo um conteúdo. Então, acho que esses 2 momentos me marcaram muito, me deixaram, assim, em êxtase, né? E um outro momento que eu acho que a gente não pode deixar de falar, né? Futebol, que foi um momento em que eu tive a oportunidade de fazer um projeto com o Cafu. E... nós sabemos, quem trabalha com futebol sabe que às vezes é um pouco comum no nosso dia a dia a gente tá com atletas, com ex-atletas, com pessoas que, nossa, eu tenho amigas que se vê o Cafu, tadinho do Cafu. Exatamente. 300 fotos e tal. E a gente tem a oportunidade de trabalhar e aí você descobre que atrás daquele atleta fenomenal, daquele capitão maravilhoso que trouxe o Penta, que carregou o Penta, tem um ser humano muito inteligente, muito incrível. E em 2017 a gente foi capaz de ver a questão das famílias. Exato. É uma coisa muito gostosa, porque como eles vinham, né? Foi um amistoso contra o Chile. E o gostoso de você ver, porque eles vinham de fora, né? Muitos estavam jogando no exterior, como até hoje. E as famílias aproveitaram a CBF nesse ponto, dar toda a estrutura possível. E você conhecer, você olhar, às vezes, pessoas super simples, né? Mas esperando ali, tal qual os torcedores ficavam do lado de fora do hotel esperando, né? Então, assim, quando você passa a conhecer e consegue desmembrar, porque xingou, tacaram pedra, o atleta não consegue entrar em casa no condomínio porque ele perdeu um pênalti. Você tem que tentar separar essas 2 coisas. Dentro da CBF mesmo, independente do questionamento da quantidade de resultado positivo ou negativo, de aproveitamento, vivenciar com o Tite dentro da CBF, sem citar os demais nomes, era muito mais... O Tite pegava elevador junto com a gente. Enquanto que em outras situações o andar era parado, a entrada e saída de carro, o saguão principal para o treinador da seleção subir e descer. Então, assim,
a gente precisa também olhar para esse lado humano, né? Eu acho que o jornalismo é muito responsável por isso. Por isso é que eu sempre pego, né, nessa tecla de que quantos canais você tem falando sobre esporte masculino? Você chega a ficar perdido. Outro dia eu ouvi falar críticas horrorosas por causa de uma mulher comentando. E quando é que vão tirar essa mulher daí de comentar? Quando é que... Pô, não é possível, eu não aguento mais ouvir a voz dessa mulher. Aí é um treinador até conhecido. Aí eu fui no particular, né, para não expor, e falei assim, vem cá, o porquê disso? Não é possível uma mulher que nunca entrou num vestiário, ela estar comentando sobre o futebol. Eu falei, então o problema é esse. Tá, o que você tem a falar sobre o Galvão Bueno? O Galvão Bueno, cara, é sensacional e tal. Eu falei, pô, e quais coberturas de Fórmula 1? Pô, incríveis. Ele não tinha vitória mais narrada, com mais emoção do Ayrton Senna. Eu falei, beleza, ele pilotava? Ele alguma vez na vida pilotou um carro de Fórmula 1? Então por que a mulher... Então você entende? Não era a mulher não estar dentro do campo, era porque era a mulher. Porque se fosse ela narrando a Fórmula 1 ou qualquer... é porque era a mulher, não era o fato de não ter a experiência na profissão. Mas sabe uma coisa que é interessante, que eu sempre falo? Às vezes é muito fácil você entrar num conflito futebolístico na rua. Até muito na fácil. Fila da farmácia, do mercado. Hoje é sexta-feira, vamos sentar num bar, vamos bater papo? Vamos falar de futebol, vai ter uma outra encrenca. Com certeza. E aí eu levo uma máxima no meu consciente. Desde que eu passei a trabalhar com gestão, eu não discuto mais com o torcedor. Perfeito. Por quê? Porque a visão é uma. Eu estudei, eu fui me especializar, me capacitar para falar de outra situação. Então, você vê muitas vezes dentro da instituição, dentro dos clubes, dentro da imprensa, aquela pessoa que sabe falar, tá falando bem daquilo, mas tá atuando como torcedor. Perfeito, também concordo. Então, eu separei muitas coisas. Então, assim, seu time. Meu time é aquele que tá me pagando meu salário. Não, isso perfeito, é fato. vou. Mas você não torce pra quem? Gente, eu torço pro futebol dar certo. Eu torço pra encontrar um clube pela frente que tenha um corpo de gestão saudável, de caráter, que a gente possa não sonhar com compliance, mas que a gente possa, de repente, numa próxima oportunidade, estar falando de quanto o compliance já avançou aqui dentro do futebol. Sim. Entendeu? Porque o compliance hoje eu acho, talvez a única solução para algumas situações. Então, eu queria, daqui um tempo, voltar pra gente falar de outras coisas que estão dando certo. Porque hoje a gente tá falando assim, hoje no futebol a gente tá falando de SAF. Sim, sim. Eu acho que a gente tá num momento de transição. Exato. A gente saiu da vitimização, que era só aquilo de reclamação e de bota a boca no trombone, quando podia, quando não podia se calava, para agora a nova perspectiva que tá chegando por aí, né? O fato, eu conversei isso muito com a minha família, porque eu fiz uma postagem pessoal no Instagram sobre a parceria de um grupo em relação à uniformização das meninas. Aí o pessoal falou assim, nossa, mas por que isso? É um simples uniforme. Eu falei, gente, simples uniforme para quem até 2020, tô falando de 3 anos atrás, treinava com uniforme masculino. Faz quanto tempo que as 5 estrelas, saíram do uniforme feminino? Porque se você pensar, a seleção feminina do Brasil nunca foi campeã da Copa do Mundo. E ela carregava 5 estrelas. Exatamente. Isso é uma coisa que você pergunta para amantes do futebol, por que a camisa... Você já reparou que a camisa da seleção feminina tem 5 estrelas? Tem. Por quê? Não sei. Porque ela usava o uniforme masculino. Exatamente. E foi sensacional quando a Nike, né, ofereceu efetivamente uma camisa com o formato, porque o corpo da mulher é diferente do homem. Você, quando vai entrar, você não compra um terninho para mulher, como para o homem, enfim. E aí, o orgulho, e você vê que a coisa é tão engraçada que, de repente, quando caíram as estrelas...
pros torcedores, caramba, elas vão ficar arrasadas, eu não sei o que. Não, mas agora a gente vai ter a oportunidade de botar a nossa estrela aqui. Então isso é uma coisa que me marca, eu faço questão em todos os lugares, eu dando aula, eu dando palestra, eu faço questão. A gente não precisa usar as estrelas do futebol masculino, sabe? Elas brilham, elas já brilham por elas. É isso aí. Então, e tá vindo aí, né? Eu acho que, mais uma vez, se a gente pudesse falar, debater tudo que tá faltando, inclusive em outras seleções, gente. Sim, sim. Não é só, vamos ser sinceros, não é só a brasileira que tá enfrentando problema. Hoje a gente tá indo pra uma Copa do Mundo. Que aí a FIFA já divulgou dados. Dá até medo catastróficos de algumas seleções que tá indo pra Copa. Eu não sei como elas estão indo, pra ser sincero. Paixão. Paixão. É paixão que nos move, que nos movimenta. Por isso que eu falo, trabalhar com futebol... Gente, se alguém tem alguma perspectiva de ficar rico, esquece. Mas é muito divertido, é muito trabalhoso, mas é muito divertido. Muito aquilo é a paixão. Se você pudesse, em linhas gerais, para as meninas, de repente, que não têm a condição de uma assessoria jurídica, em relação à imagem que postam, né? Porque as redes sociais, hoje em dia... Você tem criança recém-nascida que os próprios pais fazem a rede social da criança. O que você acha que uns conselhos, cita 3 pontos aí que seriam assim completamente comprometedores para a imagem da atleta? Vamos focar nas mulheres. Vamos lá. Eu falo muito isso e eu acho que a gente pode citar algumas coisas aqui. Primeiro ponto de uma atleta. Você tem que entender que acho que a primeira fala minha dentro da assessoria. Eu falo, galera, quando a gente fala de rede social, a gente está falando de um público que segue você, que está ali querendo saber o que você está fazendo, o que você não está fazendo. Infanto-juvenil. A gente está falando de uma faixa etária de 12, 16 anos. Então, se você olhar hoje, eu acho que eu tenho esse dado de uns 3 anos atrás, mais ou menos, acho que entre 65% a 75% dos seguidores do Neymar tinham essa faixa etária. Então, você nunca pode falar para alguém que essa pessoa, por exemplo, você só vai ser feliz se você estiver usando esse tênis. É o que eu digo, a comunicação é muito importante. Então você não pode falar, olha, você só vai ser feliz se tiver essa caneca. Porque essa caneca aqui é a felicidade. Ela custa R$1.000. Ok, quem tem condições hoje de falar, olha, R$1.000 essa caneca, compra 2, vai que quebra. A gente tem que ter uma reserva. Uhum. Outra coisa, se o seu maior público tem essa faixa etária, você não pode trazer bebida alcoólica. Eu não tolero postagem de churrasco, de bebida alcoólica nas redes sociais. É totalmente formador de opinião. É o que eu falo, se o seu maior público é um público que não bebe, você não tem que beber ali. Porque a rede social, se você pensar nas marcas, hoje marcas de patrocinadoras de material esportivo, elas olham a rede social. Sim. A gente, uns 5 anos mais ou menos, você ligava para uma dessas patrocinadoras e falava, olha, eu tenho um jogador, atacante e tal. Ok, manda os vídeos, manda o perfil, manda a ficha. Hoje em dia não, por favor, me passa a rede social dele. Então vai analisar o quê? A rede social. Comportamento. Então, o comportamento em rede social é o quê? E uma coisa importante, se você veste a camisa do Clube X e o patrocinador do Clube X é bolinhas e o concorrente das bolinhas são os quadradinhos, você não pode ser visto com quadradinhos. A não ser que tenha um contrato de que o quadradinho está te patrocinando extracampo. Com o aval do clube. Isso é muito importante. Eu falo muito isso. Você não até gera um pouco de conflito. Mas você é um produto do clube. Sem aquela camisa, aonde você estaria? Porque o sonho do futebol, você não consegue realizar jogando sozinho.
Sim. Futebol não é um esporte sozinho, é um esporte coletivo. Sim. Você precisa de um clube. Às vezes você detona um trabalho inteiro. Um trabalho inteiro. Então já aconteceu, por exemplo, já aconteceu rescisão de jogador por conta do comportamento em rede social. É isso, hoje em dia no mundo corporativo é super comum também, né? Entendeu? Então, é aquilo, a rede social, ela pode te alavancar, te trazer patrocínios, te trazer um monte de coisa, como ela pode te derrubar. Verdade. Uma postagem errada? Então vou fechar minha rede social, não vai ser pública sim, meu amor, porque se você fechar, dali a pouco tem 3 fakes seus, e eu vou ter que entrar numa forma de derrubar esses fakes. Bom, maravilhoso, né, teu papo, as tuas experiências. E para finalizar, todo bom jornalista é bom de história, né? O que você tem aí para contar e dizer sobre, desde o momento em que houve a liberação do futebol, tá? Isso bem lá atrás, mas especificamente de 2019 para cá, quando efetivamente FIFA, Conmebol, CBF obrigou que os clubes de Série A, isso agora vem descendo, né, a cada ano. O que você viu efetivamente de fomento para a gente finalizar? O que você viu de mudança? Porque, infelizmente, não foi algo em que a sociedade percebeu que precisava dar chance para a modalidade, foi uma obrigatoriedade, mas para mim, ok também, funcionou e está funcionando. Mas o que você viu de diferença nisso, de lá para cá, 2019 até hoje? Olha, Flávia, se a gente estivesse lá sentadas hoje em 2017, vamos lá, nós duas lá na CBF conversando sobre isso, que a gente teve várias conversas sobre isso. Porque naquela época, em 2017, se falava, estavam começando a falar que ia ser obrigatório. Sim. E a gente viu alguns presidentes de clube pular na parede de medo de ser obrigatório. E eu diria o seguinte, estamos em mudança, estamos em evolução, mas ela poderia estar melhor já, né? Eu tô dizendo que o holofote está em São Paulo, agora vamos jogar o holofote, por exemplo, para Minas, vamos jogar o holofote para o Ceará. Norte, Nordeste, né? Em geral, as regiões. Amazonas, todo mundo sabe que Amazonas é uma potência. Iranduba? Iranduba, tem também as garotas das Tamancas, se não me engano. Posso estar falando bobagem. Então, existe. Mas a gente poderia estar hoje num outro patamar. A gente poderia estar falando de repente, Copa Verde do futebol feminino. Vamos botar lá... Já pensou Iranduba jogando com o Corinthians? E jogaço, a gente poderia ter Copa do Brasil, Brasileirão... E não, e se você vê hoje a Libertadores feminina, ela é jogada rapidamente, num curto espaço, num único país. Não tem essa expressão. Hoje a gente poderia estar, não na expressão que a Libertadores tem hoje para o masculino, porque a gente fala de 2019 até 23, pouco tempo. Com uma pandemia. Mas poderíamos estar pouco mais que isso, com mais equipes, com mais fomentação. Você vê, presta atenção, vou deixar aqui uma coisa que a gente volta a conversar sobre isso um dia. A Argentina tá vindo aí com força total no futebol feminino. Então eu tô vendo o River Plate, eu tô vendo clubes de grande expressão lá na Argentina se organizando. A gente que se movimente. Agora, um país deste tamanho, essa potência, gigantes por natureza, vamos enfrentar o medo e investir. E pôr a cara. E pôr a cara no futebol feminino. Aline, agradeço demais a tua presença aqui. Que delícia estar aqui hoje. Que a gente possa trocar muitas outras ideias e com certeza, quem sabe com a primeira estrelinha, né, bordada, se não, foco pra frente, 2027 tá aí, tá? Valeu mesmo, obrigada pela tua participação. Obrigada pelo carinho. Obrigada. Imagina. Um beijo. Beijo, obrigada. Como que você chama? Ana Paula. Quantos filhos você tem? 9. 9. Você tem cisterna? Não.
Como faz para pegar água? A gente pega o jegue, aí vai até a fonte e pega água. Agora só que como é muita ladeira, às vezes o jegue cai, quando o jegue não cai, é o bujão que vira para trás, é o maior sufoco. Buscar todo dia? É, todo dia. Aí teve um tempo aí que a gente quase que não conseguia pegar água, porque o pessoal, quando vi que tinha muita gente pegando, aí fechava, colocava cadeado. A gente não tinha como pegar.